Tá tranquilo? Pode começar? Pode. Já tá indo? E aí, galera da Mortífera, hoje eu estou nada mais e nada menos do que com a Fernanda Líria da Cripta. Muito obrigada por estar recebendo a gente. Essa é a nossa primeira entrevista da Mortífera, assim, realmente feita. Que legal. Então, assim, vai ser muito especial. É muito especial. E é muito bom ver vocês de volta no Nordeste, porque eu acho que 2023 foi a última vez que vocês vieram, tocaram no Abril Pro Rock, tocaram aqui em João Pessoa, inclusive. Sim. E agora vocês estão com essa turnê que também é muito massa. E eu queria saber como é que tá a expectativa, porque é uma turnê muito longa, assim, que vai para os Estados Unidos, a Europa. Como é que tá a expectativa para esse ano com a Cripta? A gente começou o ano pensando, não, a gente não vai fazer muita turnê, porque a gente precisa focar no disco novo, mas a gente pensou, poxa, mas aí a gente vai na Europa e não vai fazer Brasil, pô, mas aí a gente vai fazer Brasil e não vai fazer Estados Unidos, pô, mas aí a gente vai fazer Estados Unidos, não vai fazer... No fim, a gente vai fazer tudo. E tá sendo muito legal a turnê até agora. É claro que a gente tá muito empolgada em tocar... ir para agora para os festivais de verão, ir para os Estados Unidos numa turnê headliner e tal, mas é muito especial tocar aqui no Brasil, né? Então, como você disse, faz tempo que a gente não cobre tantas regiões assim, né, do país como dessa vez a gente está fazendo. A gente está passando por 17 estados e o Distrito Federal também. Então, é bastante data, a gente está bem feliz em estar tocando em várias regiões aqui do país. Está sendo muito, muito, muito especial. E a expectativa é que continue sendo legal. Mas aqui, assim, claro, tocar nos outros lugares é massa, mas aqui no Brasil é muito diferente. É, com certeza. É a casa. O público cantando é a nossa casa. A gente se sente muito em casa mesmo. E aproveitando que você falou, eu acho que você deve estar de saco cheio, tipo, pergunta, tipo, lançamento. Mas é justamente isso. Qual, assim, você pode dar algum spoiler mais ou menos quando é que vai vir esse lançamento? Porque vocês já tiveram 2 trabalhos incríveis já. Obrigada. Imagina o terceiro. Vai demorar ainda esse daí. A gente já tá falando pros fãs faz um tempo, ó. Não espera que vai sair logo, que não vai sair, não adianta pressionar. A gente vai tomar o nosso tempo para lançar com calma, porque a gente quer fazer um terceiro disco bastante especial. É um disco conceitual, e para fazer um disco conceitual precisa de um tempo, né? Eu, por exemplo, tô nessa tour, na tour anterior, nas próximas tours, estou lendo um monte de livro para estudar, para poder fazer um conteúdo lírico legal, assim. E para isso a gente precisa de tempo, né? A gente é uma banda que é muito ativa na estrada e isso limita muito o nosso tempo para compor, né? Então são escolhas, assim. Bom, o Shades of Sorrow foi um disco que foi super bem aceito, o pessoal tava pedindo bastante tour, então a gente tinha que focar em fazer turnê. Só que para isso a gente precisa sacrificar um pouco o tempo de produção do próximo disco, né? Então o que a gente está fazendo agora é compondo com calma. A gente já começou o processo. A gente está engatinhando, deveria estar um pouco mais rápido, mas realmente a gente foca muito na questão ao vivo. Então esse disco vai demorar para sair ainda, ele não sai esse ano, ele vai sair muito provavelmente lá depois no segundo semestre do ano que vem. A gente quer gravar ele ainda no primeiro semestre, mas a gente não vai se pressionar tanto também. A gente vai compor conforme a gente for sentindo para entregar um material bem bacana mesmo. Mas vai sair, é o que importa. Vai sair. E aí, aproveitando, porque como eu te falei, eu acompanho desde o começo a Cripta. Eu já te falei que eu tinha te visto faz muito tempo, lá quando eu morava no Chile. E assim, algo que me chama muita atenção, porque você mudou assim a vertente, você saiu do thrash e foi direto pro death, né? Porque querendo ou não, quando a gente vê e acompanha metal, é 2 gêneros que mudam completamente. Sim. E queria saber como é que foi pra você, assim, mudar, sair do thrash pra ir pra o death e começar na Cripta, encaminhar isso. Muita gente que não conhece assim muito a fundo o metal acha que thrash, death, tudo do lado extremo, mas são mundos completamente diferentes, né? E pra mim foi uma transição tranquila, porque são os meus 2 gêneros de metal favorito, né? Então eu tava muito confortável tocando thrash metal, mas eu também me sinto muito confortável tocando death metal, porque são os 2 gêneros que eu mais ouço no metal, que sempre mais ouvi no metal. Então foi tranquilo, mas tiveram alguns desafios, né? Por exemplo, eu passei lá com a Nervosa 10 anos compondo thrash metal, fazendo letra de protesto, esse tipo de coisa. Então eu lembro que as primeiras composições da Cripta saía muito riff de thrash metal, naturalmente, porque eu já estava acostumada, né? E então eu tenho um monte de riff de thrash metal guardado lá, que eu não vou usar agora, quem sabe, né, mais pra frente, enfim. Mas foi interessante nesse sentido, e o processo lírico eu acho que foi o mais desafiador, assim, porque eu sou uma pessoa
que protesta por natureza, né? Quem me segue nas redes sociais sabe que eu já tenho essa veia de confronto, assim, né? Então o thrash metal era muito confortável para mim, liricamente falando. Aí no death metal eu tive que encontrar o que fazer dentro do que eu sentia confortável, porque geralmente os temas do death metal são mais ou muito gore, assim, né? Ou terror. isso, ou coisa mais relacionada a, sei lá, coisa mais oculta, né? Ocultismo, essas coisas com as quais eu não tenho muita intimidade, né? Então eu pensei, bom, como escrever sobre algo que orne com um death metal, mas que eu ainda me sinta confortável. Então foi aí que eu decidi começar a escrever sobre a psique, a nossa psique, né? Porque a gente tem muita sombra dentro da gente, todos nós temos um monte de sombra, temos um monte de lado oculto, esquisito dentro da nossa cabeça, e foi sobre isso que eu decidi escrever, né? No Echoes of the Soul eu ainda estava ensaiando isso, né? No primeiro disco, mas no Shades eu consegui me encontrar e eu acho que deu bom, porque muita gente se identificou com as letras, muita gente achou interessante. Eu acho que é isso, né? A gente faz música pra gente, mas se outras pessoas puderem se identificar com aquilo, eu acho que é missão cumprida. Então foi aí que eu me encontrei, né? Escrever sobre os aspectos sombrios da nossa existência mesmo, né? Não deixa de ser um tema mais dark aí que orne com death metal, mas que, né? E eu me inspirei em outras bandas também, né? Que falam sobre isso, como por exemplo o PF, né? Outras bandas assim que tem essa veia mais sentimental, por mais que tocam uma música um pouco mais agressiva aí. E aí pro terceiro disco a gente segue nessa linha, né? Eu sigo nessa linha de composição de letra, mas de uma maneira conceitual, assim, vai ser interessante. Inclusive você falou algo que eu acho muito massa, porque assim, acompanhando o seu trabalho, você é alguém muito aberto em questão de falar sobre vida, questões, então assim, isso reflete bastante o seu trabalho, eu acho muito massa, porque tem uma questão de meninas que se influenciaram com você, assim, como eu falo, várias meninas que acompanham. E eu quero aproveitar e puxar a relação disso, porque vocês hoje estão abrindo 2 bandas, mulheres também nos vocais. Sim. Como é que você enxerga agora esse atual cenário das mulheres no Brasil, principalmente aqui quando se fala de metal? Eu acho que tá muito bom, né? Eu acho que comparado com quando eu comecei ali com a Nervosa e mais ainda quando outras bandas, né, só de mulher vieram antes da gente, era muito mais difícil. A gente ainda enfrenta desafios. Só quem é mulher na cena metal sabe das lutas específicas que a gente passa por ser mulher dentro do metal, porque é um meio que ainda é bastante conservador, é um meio que ainda tem, né, muita misoginia, é um meio que é predominantemente masculino. Então a gente ainda enfrenta desafios, a gente ainda enfrenta dificuldades, mas eu acredito que hoje já está bem melhor, né? E a prova disso é que a gente tem cada vez mais mulheres confortáveis na cena. Exatamente. Tanto confortáveis para estar em cima do palco, quanto confortáveis aqui entrevistando, quanto confortáveis na equipe das bandas, como na nossa equipe que tem presença feminina também. Então, eu acho que essa é a maior prova de que as coisas estão melhores, né? E eu acho que a cena metal latino-americana, né, brasileira, mas latino-americana também, é muito forte. Eu lembro que quando eu fui para os Estados Unidos e para a Europa pelas primeiras vezes ali com as minhas bandas, né, eu achava que ia ter, por serem países que a gente tem essa visão de que, pô, essa questão da misoginia está um pouco melhor resolvida já, né, eu pensei, bom, vai ter um monte de banda só de mina, um monte de banda. Muito pouco. A América Latina tem muito mais presença feminina no metal do que outros países, é o que eu vejo. A gente toca. E eu acredito que isso é por causa, exatamente para desafiar o sistema mesmo. A gente, as mulheres latino-americanas, temos essa veia subversiva. A gente quer, eu não posso fazer isso? Posso sim. Eu acho que é por isso, assim, sabe? Para realmente desafiar mesmo o sistema. Eu acho que a gente é muito boa em confrontar essa coisa do patriarcado e muito me surpreendeu, sabe? Quando eu vi isso lá fora, uma presença feminina muito maior nas bandas daqui do que lá de fora, e a gente tem aquele pensamento que geralmente lá fora tem muito mais do que aqui, né? É algo bem que... e não é não. Aqui a gente tem muito mais mulher fazendo metal, muito, muito mais. E eu me orgulho muito de fazer parte dessa cena. Basicamente vocês são as percursoras, assim, nos dias atuais. Assim, é uma inspiração, assim, porque a gente sabe realmente dos desafios. Então você se torna, assim, uma referência bastante, assim, enorme pra gente. Obrigada. Eu levei muito tempo
para aceitar esse lugar de referência ou inspiração, porque eu por muito tempo me senti mal, tipo, não, sabe, uma coisa muito da humildade, assim, sei lá, né? Mas da modéstia, né? Humildade, da modéstia, né? Sim. E aí, mas depois de ver tanta mulher, o nosso show, a nossa equipe vê, né? Que a quantidade de mulher que tem nos nossos shows, e mulheres com a mesma maquiagem, ou que fala que começou a tocar. Naquela época. Sim, falando que, pô, eu comecei a tocar por causa de vocês e tal, e blá, blá, blá. Eu acho que quando eu comecei a entender isso, eu falei, não, é isso mesmo, eu acho que de alguma maneira eu contribuo. Então, beleza, sabendo agora que existe essa representatividade, vou tentar representar bem. Com certeza. É isso que eu faço. E aí, só a gente sabe, né? Só nós mulheres sabemos o que é olhar outra mulher ocupando um espaço. Exatamente. Né? E pra falar em ocupar espaço, a Crypto ocupou espaços em enormes festivais, assim, na Europa. E sendo uma banda de mulher, que eu acho que eu destaco, assim, bastante. Sim. Se vocês podem, assim, dizer qual foi o mais memorável, assim, dos últimos anos, qual festival, assim, marcou vocês? Eu acho que tudo que a gente faz com a Cripta me deixa muito feliz, tudo que a gente faz com a Cripta me deixa muito realizada, sabe? De um lugar de tipo, putz, eu não esperava, como por exemplo, a gente entrou na Billboard, na lista da Billboard, eu não imaginava isso, nem tava na minha lista de sonhos, porque pra mim era uma coisa muito inalcançável e aconteceu, né? E aí, eu acho que tudo que a gente faz, todos os festivais que a gente vai, todo novo território que a gente explora, sabe, com a banda é muito legal, mas eu acho que pra mim um dos pontos altos com certeza foi o Wacken, né, porque foi um festival que eu sonhava, eu como uma mulher periférica, né, eu nasci e vivi em um contexto periférico até pouco tempo atrás, e meus amigos também, todos periféricos, então a gente era um sonho muito louco, assim, o negócio do Wacken, né, eu lembro que eu juntei dinheiro, consegui fazer uma viagem pro Wacken. Muito tempo atrás, quando o dólar tava, o euro era tipo nada, né? Consegui isso daí. Aí eu lembro, eu lá no Wacken pra mim já era a maior conquista. Eu falei, pô, tô aqui apresentando meus amigos. E aí eu lembro que eu tava na grade assistindo o Iron Maiden e falei, pô, será que um dia eu vou ter oportunidade de tocar aqui com a minha banda, sabe? Com alguma banda minha. E aí, aí eu fiquei 10 anos lá na Nervosa. A gente foi chamada pra tocar no Wacken, eu fiquei super feliz, só que aí entrou a pandemia. Aí eu saí da banda, não aconteceu, fiquei super chateada, assim. E aí depois, logo com a Cripta, foi uma das primeiras confirmações que a gente teve, assim, como banda em festival e tudo. E pra mim foi a realização de um sonho mesmo, assim. E eu achei que quando eu chegasse no Wacken ia ter uma coisa tipo, bom, consegui, sosseguei. E na verdade não, pra mim serviu como um combustível. Eu falei, pô, se eu conseguir esse que era o meu maior sonho, quanta coisa ainda tem pra explorar, sabe? Então, pra mim foi um grande marco na carreira ter conseguido esse Wacken aí. Foi incrível aquela transmissão. Bom demais, né? E isso, assim, pra encerrar, como eu falei, a Motifera é um projeto meu que nasceu a partir de falar sobre o cenário independente e principalmente nordestino. Então, assim, eu quero saber a partir de você, que já explorou várias bandas, acredito, em várias partes do mundo, se existem, assim, bandas nordestinas que você gostaria de destacar aqui pra gente, ou artistas, independente do gênero, às vezes não se limitando só ao metal. Nossa, tinha tanta banda que eu ouvia, eu tô um pouco menos ativa, assumo, mas eu acompanhava muito a cena nordestina de mulheres tocando, assim, né? Então eu lembro que na época que a gente tinha Nervosa, tinha a Vocífera, que era uma banda só de mina, e eu ficava tipo, caralho, essas meninas são muito foda. Aliás, um tempo que eu não ouço falar delas. Tinha a banda das minhas amigas, a Janaína e a Daniela. Gente, esqueci o nome da banda, meu Deus do céu. Lá de Maceió. A Dani e a Janaína tava lá no show, enfim. Eu sou ruim de cabeça. Agora, hoje em dia faz tempo. Eu aceitaria super recomendações assim, de metal, principalmente de banda de mulheres que tem aí. Eu super adoraria conhecer. Faz tempo que eu não dou uma cavucada na cena aqui. Ei, Fernanda, muito obrigada mesmo. Foi um prazer ter você, de verdade. E ótimo show, né? Obrigada. Ótima turnê, ainda vai arrasar muito mais. Muito obrigada, gente.